Isso aí, já estamos de volta com o segundo bloco do Esporte RBA desta quarta-feira. E agora sim a gente vai bater um papo com ele, Diogo Portugal, um dos principais humoristas do Brasil. Diogo, boa noite. Prazer te receber aqui no programa Esporte RBA. Você tirou um tempinho aí da sua agenda. O pessoal sabe que você sábado fez um super show aqui em Rio do Sul. Quem te acompanhou aí sabe que foi muito legal. Uhum. Diogo, programa de esporte. Você começou com esporte, é isso? Comecei na Rádio Transamérica em Curitiba. A programação da Transamérica Pop era uma ideia meio irreverente, assim, tipo, ousada para a época, que era transmitir um jogo de futebol colocando piada, efeito sonoro. Que show, cara! E foi muito legal, a gente apostou nisso na época. O diretor da rádio chamava Alexandre Zray, que era um jornalista muito bacana que tinha em Curitiba, que acabou se acidentando e morreu, mas era um grande amigo. E ele que me convidou, então eu devo muito a ele isso, e foi muito legal, porque ali eu comecei a exercitar essa coisa do improviso no ar, né? Que é o que... A rádio ajuda muito nesse ponto, né? A rádio é bom porque você faz imaginar, né? E com efeito sonoro, tinha um sonoplasta que hoje é o atual humorista. Eu não estou mais lá, ele que é o ET, que é muito famoso, chama Douglas Baia, o gaúcho, que faz muito bem um personagem que é como se fosse um extraterrestre, assim. Até hoje é campeão de audiência. E dá pra fazer muita piada com esporte? Dá, porque você pegava as coisas que estavam acontecendo, né? Às vezes o repórter falava alguma coisa, um dia o repórter entrou assim no campo e falou: "Ei, como é que tá aí?" O locutor perguntou, ele falou: "Olha, o círculo do anel central já está inteiro tomado." Aí você já, opa, como é que é? Repete aí. Então. Tá certo, mas hoje, inclusive nos teus shows, você consegue trazer também um pouco de esporte nos teus shows? Sim, no show eu falo sobre futebol. Na época da Copa do Mundo, por exemplo, eu cheguei a fazer uma sketch, que era Piadas Lixo, que eu fazia questão que até a galera participasse, assim, que era para falar das coisas, né, do futebol, do time, que não estava indo bem, dos teimosias do Filipão. E por falar em time que não está indo bem... Da atuação do Fred, que era o Cone. Infelizmente o Fred, essa marca aí pegou nele, né? Agora, por falar em momento atual do futebol, você acompanha o momento atual do futebol brasileiro? Acompanho. E o que seria piada neste momento no futebol brasileiro? Cara, piada O Vasco tá uma piada. Vocês têm muito vascaíno aqui, Rio do Sul? Tem bastante. Caramba, o Vasco tá numa situação complicada, hein? Mas tem que saber entender. O torcedor já tá doando ponto da carteira pra ele. E o meu time, coitado, eu sou torcedor do Coritiba, então eu tô meio que tenso também. Você sabe que no desfile de 7 de setembro, alguns professores estão dando 3 pontos, né, pros alunos que forem desfilar, né? Desfilaram, no caso, né? E aí o Vasco tava até querendo... conhecer esses professores aí para pedir uma vaguinha lá. Pegar os pontos. Pega 3 pontos aí no desfile de 7 de setembro, né? Agora, Diogo, com relação à sua carreira, você começou, lógico, aí 20 anos atrás, mas qual foi o momento que você conseguiu ascender para todo o Brasil aí? Eu acho que o momento para mim foi a era da internet, foi a coisa do YouTube, sabe? Logo que eu apareci nos programas muito expressivos, assim, do tipo Jô Soares e Faustão, eu peguei uma época em que a pessoa podia assistir o replay disso no YouTube. Alguém postou no YouTube. Na época eu nem sabia quem tinha postado, sabe? Já estava lá com milhões de acessos e eu nem sabia. Aí eu acho que foi a questão das barreiras que a internet quebra, né? Você saber, assim, que um produtor de Rondônia quer produzir você lá numa cidade chamada Ariquemes. Eu falei, caramba, como é que esse cara sabe da minha existência e tal? O cara assistiu, viu você no programa do Faustão por causa da internet e tal. E a gente sabe... E até hoje, né? Hoje a internet faz com que grandes celebridades se criem de um dia para o outro, assim. E o que pouca gente talvez saiba, que está nos assistindo nesse momento, é que o Diogo é de Curitiba, né? Só aqui pertinho, aqui do Sul. Só que Rio do Sul tem uma participação aí na tua vida, né? Tu tens um cunhado, inclusive, aqui da cidade, padrinho aqui da cidade, né? É isso mesmo? Ele é meu padrinho, não é da cidade. Mas mora aqui. Não, falam que o padrinho da cidade é tipo quando o cara ganha um prêmio, né? Ele é o padrinho da cidade. Não, ele é um médico, urologista, inclusive, né? Ou seja, pessoal aí que tem mais ou menos a minha idade sabe da importância do urologista nessa fase da vida, né?
Eu tava com medo de ir, porque eu tava com medo que 46, é isso, Diogo? 46, velho. 46. E eu tô naquela fase, né? Mas o meu... Será que foi por isso que você veio para Rio do Sul? Ele é meu cunhado. Ele é meu cunhado, na verdade. Então, eu desde garoto eu vim para Rio do Sul. Fazer um show em Rio do Sul, para mim, é diferente de fazer em outra cidade, né? Porque não é um lugar estranho, é um lugar onde eu passava minhas férias, eu conhecia pessoas aqui, eu ia no Clube Concórdia, eu ia no Baile da Bruxa, fazer coisas que faziam parte da galera do Rio do Sul. Então, acho que eu tenho um pouquinho disso, foi legal ter feito o show aqui por conta disso, né? Dessa familiaridade que eu tinha com a cidade. Mas tenho ainda, né? Inclusive por ter parente aqui. Mas a cidade, independente disso, é uma grande praça. Rio do Sul é legal. Acho que mais coisas têm que vir para cá. Para vocês, assim, é melhor fazer show, de repente, até numa cidade pequena, numa cidade menor, onde o público é mais caloroso, mais próximo do artista, ou o grande centro é melhor? É muito legal. As duas experiências são muito legais. O grande centro é legal porque é um grande centro. Às vezes é cômodo para você estar na tua própria cidade, eu moro em São Paulo, ficar em cartaz em São Paulo, tá? Mas é muito legal viajar. E eu já viajei o Brasil inteiro, sabe? Tem pouquíssimos lugares que eu ainda não fiz show, mas já estou agendado. Que é Acre, se não me engano, e agora eu vou fazer Maceió e Aracaju, que ainda não fiz. Mas, cara, uma cidade pequena, às vezes tem um público fantástico, assim, entendeu? E você nunca sabe o que vai ser o show até a hora de ir lá e fazer, né? E às vezes você até consegue ter um resultado melhor, assim, no interior, sabe? Algumas cidades também você tem que tirar um pouquinho o pé, assim, porque o público às vezes é um pouco conservador, não tá tão público mais tradicional, né? Não tá tão acostumado com um show muito heavy metal, assim, né? Mas você sente a plateia nos 3 primeiros minutos, assim, de show. Que bacana. Você já sabe se tem que ir pra cá, pra lá, quase que um termômetro. Comecinho do show você já consegue identificar os pontos que até onde você pode ir, o teu limite, digamos assim? Você saca, assim, pela expressão, pela reação, pela receptividade, né? E você já teve vários tipos de shows, né? O acústicozinho, enfim. Agora tá com o Partiu Portugal. Hoje, para quem tem Netflix, por exemplo, tem o acústicozinho e o Portugal é Aqui, que é de personagem. As duas estão disponíveis para assistir, né? E o que difere o show atual desses outros shows? Esse é o meu novo stand-up, Partiu Portugal. Ele é mais uma conversa com a plateia, observações, né? Sempre eu tento tocar a plateia no lugar, assim, de que ela... Tipo, tocar no lugar é engraçado. Depois de falar do urologista. Mas, tipo assim, a plateia, o público, o cara tá vendo a piada e ele tá falando sobre uma situação qualquer, supermercado, avião, não importa. E o cara pensa, é verdade, eu já passei por isso, né? E eu não me liguei desse aspecto. Eu acho que o humorista é isso, é você tentar criar uma identificação tua com a plateia através da piada, né? A surpresa. Assim. Quando você vem para um show, você já vem com o roteiro pronto, já sabe exatamente os assuntos que vai falar? Ou acontece muito de mudar o roteiro ali na hora, improvisar? Muda bastante, mas já tem um esqueleto pronto, claro. Senão eu não me atreveria a vir para cá. Se eu não tivesse um material de 1 hora escrito, eu não podia estar aqui. Tipo, sabe? O humorista tem que ter, como é que eu vou dizer assim... Tem que ter uma reserva de material para conseguir ficar no palco, até porque às vezes tem assunto que ele não pode falar e que às vezes não funciona para tal lugar, você tem que ter planos B, assim. Mas como esse já é meu segundo stand-up, já é meu segundo show, né, de 1 hora e pouco, então tem bastante coisa. Aconteceu um fato recentemente bem polêmico com um outro humorista, até o Rafinha Bastos, que foi processado, fez uma piada que, enfim, acabou rendendo um processo bem conhecido aí por todo o Brasil. Você já passou por alguma situação dessa de ser processado ou ter problema com alguma piada? Já tive. Ministério Público, já feministas, piadas que eu nem estava fazendo, uma piada que eu fazia uma piada com o frio de Curitiba, que eu dizia que Curitiba é muito frio, que realmente é muito frio, e na época estava tendo um alto índice de estupro na cidade, e era a capa da revista. Curitiba tem um alto índice de estupro, daí eu fiz uma piada que eu falei que era compreensível, porque com o frio de Curitiba, o sujeito para conseguir transar com a própria esposa, só a força, só arrancando a roupa.
Porque ela não ia querer tirar o pijama no frio, entendeu? Mas a piada tinha um outro contexto. Ela falava assim, por que Dia dos Namorados a pessoa escolhe lugar frio? O cara vai pra Serra Gaúcha pra passar o Dia dos Namorados. Chega lá, a mulher... Então, tipo, essa era a piada. Mas aí caiu mal, porque parecia que eu tava fazendo uma como é que fala? De repente até apologia, insinuando, uma apologia. É. Mas não era que eu tava, mas rolou processo. E como é que você enxerga... Agora em Itajaí, há pouco tempo, também tive bastante ameaça de ação por conta de eu ter falado de uma polêmica que estava rolando na cidade. Mas era um meme, não foi eu que inventei a piada. Era uma piada que já estava rolando, eu só comentei ela num show em Brusque, daí se eu usasse de novo a mesma piada, eu ia ser processado. Aí eu arranjei um jeito de não usar do mesmo jeito, mas falei sobre o assunto. Acho que ninguém cala o humorista, cara. Você tem que fazer piada, piada é piada. O Danilo Gentili, ele disse em um determinado programa de TV que, na opinião dele, toda piada tem um alvo, né? E tem mesmo, né? E aí quando você é o alvo, às vezes você se sente ofendido e quer processar e tudo mais. Você concorda com esse ponto de vista? Porque diz o Danilo Gentili que a partir do momento que você ri de uma piada que o alvo não é você não pode se sentir ofendido quando o alvo for você. Você concorda com essa linha de raciocínio? Eu concordo em partes. Concordo que às vezes tem um certo exagero também em algumas piadas, sabe? Algumas são um pouco desnecessárias mesmo. Tem que ter graça, né? Esse é o requisito principal de uma piada. Tipo, tem que ser engraçado, porque senão não valeu nem a pena ter feito, né? Mas, por exemplo, as piadas que eu fui processado, todo mundo riu, mas daí eu fui processado, entendeu? Então, tipo, a do Rafinha é complicado também. Isso, né? É complicado. Agora, tem uma genialidade que nem o Danilo uma vez fez uma que era com os judeus, né? Era uma piada pesada, sabe? Mas, cara, era engraçada a piada. Então, tipo, tem um certo talento do cara ter conseguido fazer uma piada com um tema polêmico. Coisa polêmica e pesada. Nosso papo tá muito legal, bacana. Só que a gente precisa ir para um rápido intervalo, até porque o tempo voa, o tempo é curto. Mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Diogo Portugal para você. Então não sai daí. Esporte RBA, quem curte esporte tá aqui.